Boa noite, meus irmãos. Eu chamo Cíntia. Como o João falou, a gente hoje vai estudar juntos por onde a gente pode começar a fazer a nossa reforma íntima. Antes da gente começar propriamente dito o assunto, eu gosto de colocar a fonte das informações que hoje a gente vai falar aqui. A primeira e maior parte do nosso conteúdo foi baseado num livro chamado Reforma Íntima Sem Artigo, do médium Vanderlei de Oliveira, e foi psicografado por um espírito chamado Hermâncio Foucault. Hermâncio é um espírito já bem conhecido, ela já publicou junto com o Divaldo vários livros, e ela tem toda uma preocupação da gente se entender como ser humano, especialmente nesses dias de hoje, em que a gente vê tantos conflitos emocionais em todos nós, guerras, conflitos familiares, enfim. Hoje, a nossa encarnação, ela está centralizada no nosso conhecimento, nos nossos conflitos existenciais. E por isso que a irmã se lançou numa série que se chama de série psicológica. Ela tem vários livros, alguns um pouco profundos, que falam de alguns conceitos de psicologia, mas outros mais tranquilos da gente ler, e fazem a gente refletir um pouco sobre como nós somos, qual é o objetivo disso tudo. E por isso a gente está usando esse livro como grande fonte para esse estudo de hoje. Além disso, a gente trabalha sempre os conceitos do Evangelho, o Livro dos Espíritos, o site do Consolador e também o site Momentos de Reflexão. Quando a gente fala de reforma íntima, é interessante a gente pensar, às vezes a gente pensa que é uma bobagem, mas refletir sobre o que é reforma íntima. E a gente começa pela reforma. Quando a gente decide que vai reformar algo, o que é que a gente pretende? A gente pretende mudar algo que já existe para melhor. Então, se a gente quer reformar um quarto, porque ele está com um buraco na parede, porque ele está com uma pintura desgastada, porque ele está com os móveis quebrados, a gente faz uma análise e identifica o que está ruim e o que a gente quer transformar melhor. Então, a reforma íntima, a gente entende que seja o nosso desejo em nos transformarmos cada vez mais para melhores. Mas por que a gente tem essa necessidade de se reformar? Está bom do jeito que está? Algumas pessoas dizem assim, sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Mas será que está bom? Ou todos nós temos os nossos conflitos, os nossos sofrimentos, e a gente queria deixar de ter esse sofrimento em nossas vidas. Então, quando se renova, a gente consegue alcançar a maior conquista, que é o prazer de viver. É a conquista das pessoas realmente livres e felizes. Por isso que a gente sempre fala aqui no Espiritismo sobre reforma íntima. E nesse momento está a gente aqui para discutir, mas como é que eu faço para começar? Todo mundo diz, eu tenho que me reformar, eu tenho que fazer reforma íntima, mas eu não sei nem por onde começo. E aí tem uma frase que é bem conhecida de Paulo de Tarso, que é assim, porque não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse eu faço. Ele está dizendo, por que eu já sei que eu devo fazer o bem, mesmo assim eu continuo praticando o mal? Quantas vezes a gente diz que você é uma pessoa mais tranquila, eu entendo que todos nós temos problemas, eu não vou me estressar por conta de besteira. E aí, na primeira contrariedade, a gente se transforma. E a gente não entende, mas eu estava tão bem que foi comigo, que de repente eu me destrambelhei, literalmente. Porque a gente ainda não nos conhece profundamente para saber o que nos move. Então, isso já foi uma frase que Paulo usava para se questionar. Ele queria muito ser melhor, mas ele continuava ainda com os mesmos problemas, os mesmos erros que ele fazia antes. E aí a gente entende que a gente precisa
precisa se autoconhecer. Do jeito que a gente, quando vai fazer uma reforma em algo na nossa casa, a gente precisa conhecer o que está ruim para que a gente possa melhorar. Para que a gente possa se melhorar, se reformar, a gente precisa do autoconhecimento. Então, esse é o primeiro passo para que a gente identifique quais são os pontinhos que estão precisando de ajuda na gente. E a gente siga com essa transformação. Um dos exemplos de que a gente tem muita dificuldade de nos conhecer vem lá do Evangelho na época de Cristo, quando Jesus estava já preparando os seus discípulos para o seu desencarne. Então, Jesus, conversando com os seus discípulos, conversou com Simão Pedro e disse: Simão, você é o mais experiente aqui do grupo. Eu espero, eu entendo que você vá ajudar, orientando os seus colegas para que o cristianismo siga, para que o trabalho do bem consiga ser disseminado. E Simão Pedro imediatamente disse: com certeza, mestre, eu seguirei em todas as situações, em todos os dias de minha vida. E aí Jesus olhou para Simão com muito amor e disse: Pedro, até o final do dia você vai me negar 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Pedro se sentindo em situação de insegurança, porque os cristãos eram perseguidos, ele negou Jesus 3 vezes. Não por maldade, mas por quê? Porque existia dentro dele, que era o medo, ainda estava movendo os seus atos. Ele não sabia por quê, mesmo acreditando com muita força no que Jesus dizia, mas ele era movido por um medo que o controlava. Então Pedro, quando disse em todas as situações eu vou te seguir, ele cometeu o erro porque ele não se conhecia o suficiente para saber que em alguns momentos ele ia ter medo e iria recuar. E aí a gente tem uma historinha em quadrinho de um dinossauro chamado Horácio. O interessante das histórias, dos desenhos animados e dos filmes, hoje que são desenhos animados, das histórias em quadrinho, é que eles sempre procuram, de uma forma lúdica, trazer algo relacionado à filosofia, à moral da vida, com o objetivo de quê? De formar aquelas crianças numa geração mais consciente dos seus deveres. E esse desenho animado, ele tem um episódio em que o dinossauro está andando entre as rochas e, de repente, ele vê um espelho bem bonito. Aí ele olha para o espelho e diz assim: perninhas curtinhas, bracinhos minúsculos, olhos esbugalhados, cabeção gigante. Era ele se vendo no espelho. E aí depois ele dá uma cabeçada, aí diz assim: é um daqueles espelhos que deformam a nossa imagem. Só que essa era, de fato, a imagem de Horácio. E quantos de nós não fazemos isso com os nossos defeitos? Mascarando, por termos vergonha de quem somos muitas vezes. Então, por exemplo, quando a gente tem inveja, é muito comum que a gente diga: aquela pessoa não era para ter isso não. Eu já fiz tanto, essa pessoa não fez quase nada, não merece isso não. Não estou com inveja não, viu? É porque ela realmente não merece. Quando a gente tem ciúme, o que a gente faz? Não, é só um bem-querer muito grande. É um amor muito profundo. Eu não sou uma pessoa ciumenta. Mesma coisa com a avareza. A gente se nega a ajudar, alegando o quê? Economia, sermos pessoas previdentes. E o orgulho? Nós não somos orgulhosos. A gente tem que manter a nossa dignidade. Então veja como a gente tenta criar sinônimos para esconder coisas que ainda existem na gente. E são exatamente essas coisas que precisam ser trabalhadas para que a gente evolua e um dia chegue a sermos felizes. E aí, completando o ESG de hoje, que falou um pouco sobre recordação do passado, algumas pessoas dizem: mas eu já sei que o que eu sou hoje é o reflexo de minhas múltiplas vidas.
Então, eu gravo no meu corpo perispiritual, que é aquele corpo que liga o corpo material, de carne, ao corpo espiritual, de forma mais didática, né? E é o corpo que nos acompanha sempre. Então, a gente desencarna, a gente perde esse corpo de carne, mas o corpo perispiritual fica conosco. E neste corpo ficam gravados os nossos acontecimentos, as vivências que a gente teve. E quando a gente repete sempre as mesmas ações, por exemplo, nós somos pessoas violentas, a gente estava acostumada a revidar, a gente estava acostumada a bater. Isso está gravadinho no nosso perispírito e a gente chega com o nosso instinto violento nessa encarnação também. Só que as pessoas se usam dessa informação para dizer, olha, para eu me melhorar, eu preciso conhecer o passado. Não. Porque exatamente por nossas tendências, pelos nossos interesses, por nossas atrações, que a gente consegue identificar o que nos move internamente. Então a gente sabe se a gente tem inveja, se a gente tem uma violência dentro de nós. É só a gente observar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se atrai, que são as nossas tendências. E é importante que a gente olhe para isso com muito carinho, porque todos nós estamos aqui em processo de aprendizado. E hoje estamos na nossa melhor versão. Se hoje estamos na nossa melhor versão, é porque a gente já aprendeu. Devagarzinho, a gente vai aprendendo. Mas é importante que a gente olhe para esse homem velho que existe dentro de nós, que ele está comandando as minhas ações, e o ame. Por isso que a gente precisa se amar. Porque a gente quando está num processo de autodescobrimento, a gente tem que ter o peito aberto e o coração tranquilo para a gente identificar os nossos defeitos e não entrar no processo de tristeza, de desespero, de desamor, de auto-obsessão. E aí a gente começa a dizer, eu não presto para nada. Eu todo dia faço a mesma besteira. Isso está certo? Não. A gente está aqui para aprender. Então, o autoconhecimento, que é o primeiro passo para a reforma íntima, a gente precisa ter um amor muito grande por nós e por quem nós já fomos ao longo de nossas existências. Isso é fundamental para que a gente consiga se aperfeiçoar. E os reflexos? O que é que tem a ver os reflexos com essa coisa toda? No livro, ele fala que os reflexos são como personalidades indutoras, que estabelecem automatismo nos nossos sentimentos e ações. Por isso que, quando aquele exemplo que eu disse, eu decidi que você tranquilinha e de repente a gente se estressa porque a gente leva uma trancada no carro. Por isso que a gente age de uma forma que a gente nem imaginava que iria agir. Porque a gente age muito sobre os reflexos por conta do que nós somos no conjunto de nossas vidas. E é respeitando esses reflexos que a gente segue nossa existência. Por isso, no autoconhecimento, é importante que a gente sempre se interrogue. Por que é que eu agi assim? E não pensando em agir assim porque ela fez isso comigo. Não. Ninguém tem o poder de fazer nada com a gente, que a gente não queira. Eu vi uma frase que dizia assim, quando eu me deixo envolver na raiva, eu estou permitindo ser personagem na vida de outra pessoa. Alguém está lá me criticando, alguém está fazendo alguma coisa ruim para mim, e eu estou me deixando ser manipulada se eu me estressar, se eu tiver raiva. É fácil? Hoje não, porque nós estamos ainda aprendendo isso tudo. Mas a gente consegue se controlando aos pouquinhos. E aí um tema que é muito interessante, um trecho do livro também que é muito interessante, porque a grande preocupação de irmãs também, como eu disse logo no começo, é a gente entender esses conflitos existenciais, e a gente tem muito conflitos com outras pessoas, é a gente distinguir o que é ofensa e o que é melindre. A ofensa é um estado natural.
Então, vamos supor que a gente esteja passando na rua e veja uma pessoa muito bem abastada financeiramente, menosprezando uma pessoa que é mais pobre, ou um funcionário seu, se achando melhor do que todo mundo e humilhando. Quando a gente passa e vê uma situação dessa, o que é que acontece? A gente se ofende. A gente vê que aquilo dali não está correto. Então, a ofensa é um sentimento natural. E ele é bom, porque faz com que a gente corra através de ações para evitar que este mesmo problema aconteça novamente. O grande problema é o milímetro, porque o milímetro já é um estado doentio da afetividade. O milímetro aumenta a proporção de tudo que nos acontece. E aí a gente traz um exemplo de uma situação em que a mãe de uma pessoa faleceu. E a pessoa, né, nós somos muito apegados aos nossos familiares. Normalmente, num momento desse, nós ficamos o quê? Extremamente sensibilizados. O que acontece? A pessoa desencarnou, aí a filha foi lá, procurou resolver tudo que tinha que resolver, ligou para os parentes mais próximos para avisar o que tinha acontecido. E esqueceu de avisar para um primo bem cristão, que já não tinha conversado com ele há pelo menos uns 10 anos. Esqueceu de avisar do desencargo da mãe. Quando se lembrou uns dias depois, ligou para o primo, disse: primo, me desculpe, mas eu estava tão sensibilizada com o momento e com toda a coisa para resolver, que eu terminei me esquecendo de falar com você. Ah, mas o primo ficou muito irritado. Como assim? Como é que você esquece de falar comigo? Você não me acha uma pessoa importante na vida da família? Já vi que eu não sou amado por ninguém. Eu não sou respeitado pela família. Isso é um absurdo. Nunca mais eu quero conversa com você. Ele não pensou que a prima, naquele momento, estava muito sensibilizada pelo fato da mãe ter desencarnado. Ele olhou o quê? Ele olhou o lado dele. E aumentou em muito a proporção. Porque, de fato, houve um esquecimento, mas não um esquecimento proposital. Foi por conta de toda uma situação. E o carinho se mostrou quando a prima ligou em seguida para avisar, depois de passados alguns dias. Então, o melindre aumenta em muito a proporção dos fatos. E é ainda uma característica da gente que é encarnado nesse mundo de expiação e prova. E deste melindre meu teve a mágoa. Ah, nunca mais eu vou esquecer disso. Nem fale mais comigo. Você esqueceu de me dizer que minha tia tinha morrido. Não fale mais comigo, não. E aí vem a irritação, a raiva. A mágoa, segundo essa literatura, é como se fosse o colesterol da alma. Do mesmo jeito que o colesterol no nosso corpo material faz com que a máquina pare, se entupir, torna uma veia, o colesterol da alma, que é a mágoa, também consegue nos desestabilizar totalmente. Já a irritação seria uma martelada no sistema nervoso. Imagina que a gente, quando tem uma raiva muito grande, a gente sai tranquilinho depois disso ou a gente se sente todo doído? A gente se sente doído quando a gente tem um acesso de raiva. Para vocês verem como fazem mal esses dois sentimentos, que são a mágoa e a irritação. E são algumas das consequências do melindre. Ah, mas eu entendi. Eu entendi que melindre é uma coisa veria, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, que ele vai gerar em mim mágoa, ele vai fazer com que eu tenha irritabilidade. Mas o que é que eu sou uma pessoa cheia de melindres? E aí, o livro aponta o orgulho como a causa raiz do melindre. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: a importância que por orgulho se atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Então nós nos achamos tão importantes que a gente termina achando que é melhor que os outros, e somos egoístas. Então, aquele casinho que eu falei lá, da prima que esqueceu de dizer para o primo que a mãe tinha desencarnado.
O primo, ao invés de ter se sensibilizado com a prima pela perda da mãe, o que foi que fez? Foi deixar ela mal por ter esquecido de avisar ele. Por quê? Porque ele se achou, naquele momento, mais importante do que a dor da própria filha. Então, essa é uma característica nossa. A gente se irrita muito com as coisas, se melindra muito com as coisas, porque normalmente a gente se acha muito mais importante. Não que nós não sejamos importantes. Todos nós somos importantes, mas de forma igualitária. Ninguém mais e ninguém menos. E a gente precisa olhar o outro, porque tem alguns momentos que esse outro está precisando mais de ajuda e de atenção do que eu mesmo. E aí, quando a gente vê uma pessoa cheia de melindres, a gente vê uma pessoa com uma baixa tolerância à frustração. Então, como qualquer coisa é capaz de irritá-la, de magoá-la, ela procura controlar tudo para evitar que tenha estresse. E aí vem o excesso de preocupação. Preocupação é normal, diante de um fato que faz sentido. Como, por exemplo, você sabe que a empresa que você trabalha está numa situação muito complicada financeiramente e que vai fechar. O que é que você faz? Você se preocupa porque você precisa daquele trabalho. E você, através dessa preocupação, vai procurar o quê? Procurar outras oportunidades, vai procurar se capacitar. Então, a preocupação nos faz nos movimentar. Mas é aquela preocupação saudável. Não a preocupação potencializada querendo controlar qualquer ato para evitar se estressar. Porque aí a vida já vira o quê? Um martírio. Então, vocês vejam que quando a gente vai analisando a cadeia de sentimentos, a gente vê o que o orgulho faz conosco. E por onde, no livro do Evangelho, ele já diz que embaixo de todos os nossos defeitos estão o orgulho e a vaidade. E é isso mesmo, quando a gente vai analisando passo a passo, a gente vai ver que a gente ainda tem muito dos dois dentro da gente. E qual é a receitinha que a espiritualidade passa para a gente, para que a gente tente deixar um pouquinho esse milindre de lado? São aquelas receitas básicas que a gente já tem na codificação e em qualquer religião, que é se empenhar em aceitar as dificuldades, as vicissitudes da vida, ter otimismo antes dos reveses, trabalhar sempre que a gente tiver algum tipo de perda, com afinco para que a gente possa se reconstruir, ter confiança em Deus e ter uma convivência boa com os amigos ideais. Ideal. O que quer dizer isso? Nesse momento, todos nós estamos aqui, com o mesmo ideal. É se aprender, trazer energia boa para nossas vidas. Todos nós, unidos nesse interesse de nos melhorarmos, criamos um campo energético maravilhoso que nos estimula a continuar tentando. Por isso, estarmos perto de pessoas que têm o ideal do bem é tão importante, porque a gente sempre tem vontade de se melhorar quando a gente tem mais estímulos. Trabalhar em favor do próximo, ou seja, a caridade, se instruir, como é que eu sei no que eu posso melhorar se eu nem sei como é que as coisas funcionam? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está estudando para tentar nos entender melhor e ser mais fácil a gente identificar em que pontos a gente precisa se melhorar. Ter fé no futuro. Todos nós já nascemos com a sementinha de Deus dentro da gente. E a gente tem todos esses sentimentos, bondade, amor, caridade. É só uma questão da gente regar. Aprender a ter humildade quando a gente diz, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho os meus defeitos. Todo mundo tem. E perdoar. Porque a mágoa, ela traz muita dor para a gente. E o perdão é libertador. Perdão é esquecimento?
Ah, pessoal, vou esquecer, eu só perdi, eu esqueci de tudo. Não. A gente se esquecer das coisas, a gente tem que estar no programa de memória. A gente vai se lembrar do fato, mas aquele fato não vai nos trazer o sofrimento que já nos trouxe um dia. Então, isso sim é perdoado. Eu agora não vou me incomodar mais com acontecer. É uma situação difícil, mas passou. E eu não quero isso para a minha vida, porque quem sou eu para julgar? E aí, a gente fala um pouquinho sobre os nossos desejos. Quando se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Aqui a espiritualidade está dizendo por que é que a gente cai, por que é que a gente se arruina. Primeiro, porque a gente é desorganizado, é indisciplinado. Segundo, porque nós não temos perseverança em continuar fazendo o bem, em continuarmos nos melhorando. Porque a gente faz coisas ruins, pelo mau proceder, e aí a gente termina sofrendo pelas nossas atitudes. E por não termos sabido limitar os nossos desejos. E aí, falando do desejo, sempre que a gente deseja o bem, o que é que a gente sente? A gente sente amor, paixão, fraternidade. Quando se deseja o mal, a gente sente ódio, raiva, indiferença com o outro. Quando a gente deseja a estagnação, ou seja, ficar parado, eu não estou a fim de fazer nada, dá muito trabalho. Eu sinto preguiça, pessimismo, descrença. E quando a gente sente o progresso, quando a gente deseja o progresso, a gente sente o quê? Realismo, otimismo, fé. Então aí a gente já vai começando a entender quais são os desejos que nos movem. E por que é que a gente tem determinados sentimentos. Como é que se chama? Como é que funciona a rotina da mente? Segundo o livro Reforma Íntima Sem Arquivo. Ela diz que, desejando, a gente sente. Aquilo que a gente deseja, a gente sente. Já pararam para pensar que quando a gente assim, tem muita vontade de conhecer um lugar novo, e a gente deseja muito fazer uma viagem, a gente já sente uma felicidade antecipada só em pensar nos lugares que a gente vai conhecer? Então é assim um pouco na nossa vida. Quando a gente tem um desejo, a gente começa a sentir os reflexos desse desejo. Depois que a gente sente, aí a gente mentaliza, né? A gente faz assim, um tour completo pela cidade, como é que vai ser legal, onde é que eu vou comer. E quando a gente mentaliza, a gente age. Então a gente tem essa sequência. A gente deseja, a gente sente, a gente formula aquele pensamento e a gente age para tentar atingir aquele desejo da gente. E todos nós temos vários desejos. Desejo de viver, desejo de pensar, desejo de amar, desejo de raciocinar, desejo de glorificação. Quantos de nós, será que a gente nunca desejou assim, ser a pessoa mais importante do mundo, ser aclamada? No final, assim, lá dentro de nós tem um pouquinho do que Giovânia disse, em outra encarnação ela foi rainha. E aí, quando sai do pedestal, o que é que acontece? Começa a se frustrar, porque a gente tem desejo de sermos sempre glorificados. E esse conjunto de desejos que a gente tem formam os nossos instintos. É por isso que a gente vai agir instintivamente. Parece até quando a gente pega o carro da gente, a gente está tão acostumado a fazer um determinado caminho para o trabalho, às vezes a gente acha que o carro levou a gente nem pensou, né? Porque a gente vai seguindo, a gente se desvia dos carros, mas a gente não para mais para pensar no caminho que a gente segue. E assim funciona com a nossa vida. A gente tem muito automatismo. E esse automatismo não veio de hoje, ele veio de muitas e muitas vidas da gente. Nós repetimos os nossos hábitos durante várias encarnações.
Então está na hora da gente quebrar esse circuito de repetição e começar a pensar no que está nos movendo para que a gente consiga fazer essa reforma íntima. E como é que eu faço? Eu já sei que se eu tiver o desejo de glorificação, eu vou querer ser aclamada, e aí eu vou me tornar mais egoísta. Como é que eu faço para, toda vez que achar que estou querendo ser melhor do que os outros, eu evitar que isso aconteça? É literalmente tentando conter. Segura aí, você faz, opa, Cíntia, você não é a rainha Elizabeth, não. As coisas não funcionam assim. Quando a gente começa a refletir a respeito do que nos move, a gente começa a perceber muito mais facilmente quando a gente está tendo uma atitude que não é a atitude ideal. E aí, antes da gente conseguir, antes da gente fazer, cometer de fato algum ato que seria desagradável, aí vem aquela consciência que lá vem você de novo querendo fazer isso. Aí você o que contém, segura, se segura. No início, isso vai ser mais difícil, porque a gente ainda tem muita coisa para aprender. Natural. Mas quando a gente repetir essa contenção várias e várias vezes, esse processo vai se tornando natural. Então, a se disciplinar por desejo, já que o desejo é uma das causas da nossa ruína, a gente precisa tentar entender quais são os desejos que nos movem e aqueles desejos que nos estão movendo para um lugar errado, a gente precisa tentar conter estes desejos. Mas como é que a gente pode pedir ajuda? É muita informação, né? Eu já sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso me autoconhecer, mas sim, eu começo por onde? Bom, a gente tem uma literatura muito vasta no espiritismo. A gente tem toda a codificação do cabelo. E a gente tem livros maravilhosos que foram escritos por médios de confiança, como Chico Xavier, Valdo Pereira Franco, Vanderlei de Oliveira e outros. E a gente, se ler estes livros, a gente já vai ter todo um guia de como a gente deve viver. Então, para ser melhor, vamos procurar estudar. Vamos conviver com os nossos amigos do ideal. E aí, sobre esse ponto, tem uma história que é muito interessante, que é sobre Chico Xavier. Chico era uma pessoa tão boa que ele esperava todos comerem, para vocês terem ideia, para depois ele comer. Inclusive os animais. Estavam lá no lugar, depois que todo mundo comia, ele olhava se estivesse passando um gato, ele dava comida ao gato, e se sobrasse ele comia. E Chico estava vendo por quê? Sempre viveu no volume de atividade muito grande. Porque Chico trabalhava durante o dia, de noite fazia os atendimentos mediúnicos. Quando ele terminava os atendimentos mediúnicos lá, às 11 horas da noite, ele ia fazer o quê? Psicografar. Os livros que nos ajudam tanto hoje a aprender. E aí, lá para as tantas, o que é que ele estava querendo fazer? Cuidar do cachorro dele, que estava doente. Então, um amigo que viu Chico naquela correria, compadecido com a situação de Chico, fez: rapaz, esse cachorro já está doente. Eu vou mandar lavar, porque pelo menos Chico descansa um pouquinho. Quando o amigo fez isso com o cachorro dele, Chico ficou muito chateado. Ele não conseguia nem falar nada. Mas ele passou dias remoendo aquela mágoa pelo amigo ter matado o cachorro. E aí Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, Emmanuel disse: Chico, eu estou vendo uma mancha escura no seu peito. Isso é nada. Aí Chico: e eu não estou conseguindo tirar ela de mim, não. Eu já rezei, mas eu não consigo tirar ela de mim. Aí Emmanuel disse: Chico, você sabe o que o seu amigo mais gostaria de ganhar? Aí Chico disse: não sei. Eu gostaria de ganhar, acho que era uma máquina de lavar. Aí Emmanuel disse: não, então compre. Aí ele: mas como assim comprar? Eu não tenho dinheiro para isso. E outra coisa, você está mandando dar um presente para uma pessoa que acabou de matar o coração praticamente. Ele fez: compre. É a única forma de você jogar essa mala fora. Compre um presente para ele. E aí Chico fez que nem aquele filme, né? Mudança de Hábito, não sei se vocês já assistiram.
E Chico foi lá na loja, fez uma prestação de botou várias parcelas para conseguir pagar o presente para o amigo, já vai chorando na hora de passar no caixa, mas ele deu. O conselho é esse, eu vou fazer. E quando o Chico deu a máquina de presente para o amigo dele, o amigo ficou tão bravo, ele ficou tão feliz, que desse amigo saiu um jato de luz tão forte para Chico, que aquela mágoa foi dissipada. Então aí a gente vê o poder das boas companhias, o poder das boas ações. Para a gente se transformar em melhor, a gente não precisa ajudar querendo troca. Não é isso. Mas é só mostrando como a energia da gratidão se volta para aquelas pessoas que estão ajudando e consegue nos transformar, consegue eliminar em nós energias que a gente tem muita dificuldade de jogar fora. Além disso, para sermos pessoas melhores, a gente não pode se descuidar, lógico, das leis materiais. A gente fala muito em codificação, mas às vezes a gente lê muito a codificação, vem para a palestra, mas aí chega nas leis materiais e esquece e não respeita. Por exemplo, aqui na frente não pode estacionar não. Não vou estacionar, ninguém está vendo, quando você é multado. O próprio ato da gente seguir as leis materiais já mostra que nós somos disciplinados. Mas tem leis que não fazem sentido. Sim, então vamos trabalhar para que essas leis sejam modificadas. Mas enquanto elas existirem, as leis precisam ser seguidas. Isso faz parte do processo de disciplina. E disciplina é um pré-requisito para que a gente possa se melhorar. Agora, a gente está o tempo todo falando, vamos identificar nossos desejos, o que estamos movendo, vamos tentar conter, mas, de novo, precisamos nos respeitar. Temos o nosso tempo. O próprio Deus nos dá várias e várias vidas e vidas, porque Ele sabe que nós precisamos de tempo para conseguir evoluir. Não adianta tentar botar os pés pelas mãos, não adianta tentar correr com coisas que ainda nós não temos capacidade de lidar, porque aí vai trazer estresse, ansiedade e sofrimento. Então a gente vai mudando aos pouquinhos, e toda vez que a gente conseguir se controlar em algum ímpeto que a gente tinha que não era legal, a gente agradece a Deus. Por menor que seja a nossa vitória, é um grande passo no nosso processo de aprendizado e merece ser, eu posso dizer, glorificado literalmente, enaltecido. Porque antes, a gente poderia, toda vez ter uma reação muito negativa, muito irritadiça com determinada situação, e se uma vez a gente consegue se segurar de forma consciente, já significa que a gente está vendo a coisa de uma forma diferente. Então, fé nas pequenas vitórias que a gente faz, consegue sempre. Isso vai nos ajudar a seguir em frente, porque a gente vai cair. Lembra lá no início da palestra, em que a gente dizia, que Paulo dizia que queria fazer o bem, mas de vez em quando fazia o mal. Então, por mais que Paulo tentasse e ele fizesse o bem, muitas vezes, em alguns momentos ele caía e ainda desejava o mal. E é natural, porque nós somos a construção de milênios. A gente não está aqui hoje. Bom, e falando em Paulo de Tarso, ele é o nosso grande exemplo de reforma íntima. Aí eu vou contar rapidinho a história de Paulo aqui. Paulo era chamado Saulo. Saulo de Tarso. E Saulo era uma pessoa extremamente intelectualizada. E ele acreditava no testemunho de Moisés e entendia que o cristianismo estava querendo derrubar o que Moisés tinha passado. Então Paulo era um dos perseguidores dos cristãos. Paulo tinha uma noiva chamada Abigail, e Abigail não tinha pais. Ela morava na casa dos parentes, só tinha um irmão, mas esse irmão estava desaparecido quando Paulo a conheceu. Então Paulo, na época, Saulo, levou a noiva para conhecer a sua família, já que ele pretendia se casar com ela. Quando Abigail chega na praça da cidade, ela vê de longe o seu irmão
acorrentado, sendo torturado. E aí ela corre em direção ao seu irmão, Saulo não entendeu o que tinha acontecido. Quando viu, ela disse, é meu irmão. E aí Saulo empalideceu, porque tinha sido ele que tinha mandado condenar o irmão dela à morte. Então ele entrou num processo de desajuste, porque ele tinha mandado matar o noivo da sua noiva, a pessoa que ele mais amava naquele mundo. E ele se distanciou de Abigail. Abigail ficou extremamente triste, não por saber que Saulo tinha mandado fazer algo contra o seu irmão, mas pela distância que ele tinha mantido dela. E aí ela acabou adoecendo. Depois, quando Saulo começou a cair em si, Saulo foi lá ter com Abigail e, depois de pedir desculpas pelo que tinha feito com ela, disse que não queria se separar dela, mas que estava precisando de um tempo para ele, aí ele soube que Abigail tinha se tornado cristã também. E pouquíssimo tempo depois, Abigail desencarna. Aí, então, foi que Saulo se transtornou, porque ele entendeu que o cristianismo tinha acabado com a vida da noiva dele. Então, ele saiu destinado a matar Ananias. E Ananias tinha sido a pessoa que tinha influenciado a noiva dele nesse cristianismo, por isso ela tinha padecido e tinha desencarnado. E quando ele estava a caminho da cidade de Damasco, para tentar tirar satisfação com Ananias, ele se depara com uma luz enorme. Essa luz refletiu tão forte nele que ele ficou encantado, porque o poder daquela luz era muito grande. E aí veio uma voz dizendo para ele, Saulo, por que te persegues? E ele entendeu que quem estava falando com ele era Cristo, que já estava desencarnado. E a partir daquela energia que tomou conta dele, ele disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele se converteu por tanto amor que Jesus colocou em sua direção. Aí, Jesus disse, chegue na cidade de Damasco, que lá você vai ter orientações. Jesus foi procurar Ananias, que inclusive era um conhecido de Saulo, era uma pessoa também muito intelectualizada, e Saulo disse, por que é que você, sendo uma pessoa com tanto discernimento, caiu nessa do cristianismo? Quando Ananias explicou, ele se convenceu e passou a ser o quê? Um adepto e divulgador do cristianismo, um dos apóstolos mais conhecidos. Só que essa conversa toda para mostrar que Saulo era uma pessoa que era um perseguidor, mandava matar, ou seja, tinha violência dentro dele, se transformou em cristão, mas logo no início, aquela frasezinha, por que é que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero esse faço? Continuava perturbando Saulo, porque ele entendia que tinha que se melhorar, mas não entendia ainda que isso levava tempo, mesmo ele sendo um dos maiores divulgadores do cristianismo depois do desencarne de Jesus. Com o passar do tempo, Saulo, apanhando muito, repetindo ainda os seus erros, mas acertando muitas vezes, ele já deixou de falar porque é que o bem que eu quero eu não faço. E ele passou a dizer, não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então ele aprendeu que precisava ser amado, porque ele era daquele jeito, porque era assim que tinha condições de ser, e sabia que Deus estava por trás, dando todo o suporte a ele. Então, esse exemplo da vida de Saulo, que se chamou depois, mudou o nome para Paulo de Tarso, ele serve muito para a gente, quando nós temos os nossos questionamentos. Vamos procurar, como primeiro passo, nos autoconhecer. Tendo como segundo passo, aumentando a nossa fé em Deus, porque a fé é quem vai nos suportar para identificar ainda as nossas fragilidades e seguirmos em frente. Então, autoconhecimento, junto com fé, junto com trabalho do bem, vão nos ajudar na nossa reforma íntima. E se a gente quer saber, mas eu estou melhorando? Estou 20%, eu estou estudando, estou tentando me analisar mais,
Estou podendo, ajudando sempre que possível. Será que eu estou conseguindo? E a resposta vem. A gente está seguindo à medida que a gente não desiste. Sempre que a gente continua, sempre que a gente insiste em continuar o nosso processo de melhora, já é o início de que as coisas estão caminhando bem. E aí, a palavra de ordem da gente é recomeçar. Todos os dias, quantas vezes se façam necessários, a gente vai continuar errando, mas a gente recomeça, porque nós já temos entendimento, nós já temos uma fé raciocinada, que é aquela fé em que a gente busca propositadamente entender como funcionam as coisas, qual a moral da nossa vida. Essa fé raciocinada é que nos possibilita o nosso crescimento. Enquanto a gente está usando aquela frasezinha de Chicó, não sei, só sei que foi assim, entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente precisa entender o porquê das coisas. Entendendo o porquê é que a gente consegue se movimentar e dizer, isso aqui faz sentido. Então eu vou atrás disso aqui porque eu entendo que é isso mesmo. Então, recomeçando com fé, com a certeza de que nós temos tudo dentro de nós, tudo de bom está dentro de nós como uma sementinha que precisa só do tempo para ser regada. E amamos e amando quem nós somos. Porque somente amamos quem nós somos é que a gente encontra força para seguir. Então, o simples fato da gente já estar tentando esquecer o mal já é um bom recomeço. Muita paz para todos.